Quando você está sofrendo, tem uma oportunidade única de se conectar com outras pessoas que estão passando por sofrimento. Aqui está Nancy Guthrie. Muitas mulheres e homens costumam me dizer: bem, a verdade é que eu não posso ajudar alguém até que eu melhore. Eu estou aqui para dizer a vocês hoje: a maneira de ficar melhor é começar a se conectar com outras pessoas. Este é o Aviva Nossos Corações, com Nancy DeMoss Wogemuth, na voz de Renata Santos. Bem, ontem começamos a ouvir a história de Nancy Guthrie, cuja filha Hope nasceu com um distúrbio congênito raro e morreu alguns meses depois. Nancy falou abertamente sobre o profundo luto que ela e seu marido experimentaram no meio dessa jornada. Ela nos apontou para a palavra de Deus e mostrou alguns passos práticos e sábios para lidar com o luto, não apenas a curto prazo e na crise imediata, mas também ao longo do tempo. A história de Nancy é muito comovente e, se você perdeu o programa de ontem, pode ouvi-lo em www.avivanossoscorações.com. Hoje, Nancy continuará mostrando como lidar com o luto de maneira honesta e saudável, o que pode resultar em uma jornada mais rica e frutífera com o Senhor. Vamos ouvir Nancy Guthrie. A segunda escolha difícil que acho que temos que fazer é recusar a insistir que nossa perda permaneça no centro do nosso mundo, das nossas interações, dos nossos relacionamentos. Acho que isso é especialmente difícil para nós que passamos por uma perda, talvez depois de uma longa condição médica, onde todos se acostumaram a nos procurar para o último relatório médico ou tratamento. Sempre que íamos à igreja, perguntavam: como está indo? Toda semana no estudo bíblico, oravam pelos tratamentos, pela pessoa ou pelo que fosse. E toda vez que entrávamos na igreja, todos nos perguntavam: o que está acontecendo? Então, por um tempo após a morte, todos nos perguntavam como estávamos. E nos acostumamos com a ideia de que tudo se revolvia ao nosso redor. Quero dizer que, para superar isso, uma das escolhas difíceis que você terá que fazer é recusar a insistir que sua perda esteja sempre no centro. Quando resistimos em manter nossa perda no centro, ficamos em silêncio ou destacamos ativamente outra pessoa em vez de nós mesmas. Isso me lembra de uma amiga minha em uma das editoras com as quais trabalho. Ela passou por um câncer de mama e ela estava almoçando com algumas amigas. Eu não sei exatamente como o assunto surgiu, mas ela mais uma vez trouxe à tona a sua luta contra o câncer de mama. E ela disse que uma amiga virou para ela e disse: Jane, quando você vai parar de usar o cartão do câncer? Talvez isso pareça cruel para você, mas ela ficou feliz porque a amiga disse isso. Ela precisava ouvir isso. Não vamos esperar que alguém nos diga algo semelhante. Vamos simplesmente resistir à tentação de manter a nossa perda sempre no centro. A Bíblia diz para nos alegrarmos com os que se alegram e chorarmos com os que choram, não é? Quando estamos chorando, queremos que as pessoas chorem conosco. Não queremos? Mas pensamos que merecemos uma folga nessa parte de nos alegrarmos com os que se alegram, porque, na verdade, estamos tristes. Estamos chorando e não podemos nos alegrar. Mas sabe de uma coisa? Se você quer que as pessoas chorem quando você chora, não quer também se alegrar mesmo no meio da tristeza com aqueles que se alegram? A quinta coisa é que, para superar a tristeza, vai exigir que você se diga a verdade. E temos todos os tipos de vozes em nossa cabeça quando estamos de luto, não é mesmo? Pensamentos que dizem: sua vida nunca será boa novamente. Pensamentos que dizem: você ficará sozinha para sempre. Pensamentos dizendo: Deus não deve te amar se permitiu que isso acontecesse. E pensamentos do tipo: eu nunca vou me encaixar em nenhum lugar novamente. Tantos pensamentos passam por nossa cabeça. Eles gritam para nós:
Temos dúvidas que exigem nossa atenção. Temos nossos piores medos sussurrando em nosso ouvido que essa vida jamais será boa novamente. E também temos o inimigo de nossas almas que quer nos chutar quando estamos no chão e nos derrubar de vez. Então ele nos diz todas as coisas que deveríamos ter feito de maneira diferente e enche nossos corações de culpa e arrependimento. E então, mulheres, o que fazer com essas vozes e essas mensagens? Vamos confrontá-las com a verdade. Primeiro, as identificamos. Naqueles momentos de desespero especialmente forte, com esses tipos de pensamentos passando por nossas mentes, nós os capturamos e os enfrentamos. Dizemos, isso é verdade? Se não for, começamos a discutir com isso em nossas mentes e em nossos corações e rejeitamos essas mentiras. Depois que minha filha Hope morreu, especialmente nos primeiros 4 a 6 meses, eu entrava no carro e ia para o túmulo com o desejo de me sentir próxima a ela. Você conhece esse sentimento, não é? Eu pensava, talvez se eu for ao túmulo, talvez lá eu me sinta próxima a ela novamente. E continuava me sentindo como se fosse uma daquelas fraudes comerciais. Eu ia até lá com a promessa de me sentir mais próxima a ela e, no entanto, quando chegava ao túmulo, me sentia constrangida. Eu não sabia o que fazer, eu não sabia quanto tempo ficar e não sabia o que dizer. Toda vez que eu ia, parecia uma fraude. Não me sentia mais próxima a ela. E não parecia certo, mas ocasionalmente eu ia. Um dia, quando me preparava para ir, meu doce marido David me disse, e eu estava contando a ele como me sentia essa fraude e que ia lá para me sentir mais próxima a ela e não conseguia. E ele simplesmente olhou para mim e disse, por que você continua indo? Sabe, foi um daqueles momentos em que tentei trazer para o primeiro plano. Qual é a voz que estou ouvindo que me diz para ir e o que está me dizendo? Eu disse a ele, porque eu não quero que ela se sinta ignorada por mim. E David disse, bem, você acha que ela pode se sentir ignorada por você? Isso me libertou. Agora eu posso ir ao túmulo ou não, mas confrontar esse pensamento que eu tinha, esse sentimento que eu tinha, esse medo de ela se sentir ignorada por mim, expô-lo pelo que era, avaliá-lo, testá-lo para ver se era verdade, confrontá-lo com a verdade, me libertou. Outra experiência que tive foi depois de termos minha filha Hope e descobrimos que era porque David e eu compartilhávamos um traço genético para essa síndrome. Então, meu marido David fez uma vasectomia porque sabíamos que, se tivéssemos um filho, havia 25% de chance de ele ou ela ter essa síndrome fatal. Então, David fez a vasectomia. E você pode imaginar minha surpresa, para dizer o mínimo, ao descobrir 1 ano e meio depois da morte de Hope que eu estava grávida. Mas não fui apenas surpreendida, eu estava com medo. Com medo do que isso poderia significar, talvez amar e perder outro filho. Eu passei por testes pré-natais. Descobrimos que desta vez eu estava carregando um filho, o nosso filho Gabriel, que também nasceu com a síndrome fatal. Ele também esteve conosco por apenas 6 curtos meses. A realidade das vidas de Hope e Gabe é que eram iguais, mas diferentes, se isso faz algum sentido. Com a vida de Hope, grande parte do meu pesar eu poderia definir como sendo uma grande decepção. E as pessoas me perguntam o tempo todo, você estava com raiva? E eu disse, não, essa não foi minha emoção principal. Minha emoção principal foi a decepção. Eu estava tão decepcionada por não ter uma filha, por não ter uma criança pequena, por não ter uma menina na idade escolar e agora por não ter uma menina começando no grupo dos jovens. Decepção. Eu tinha expectativas para a vida dela, de quem ela seria e quem ela seria para mim.
minha amiga na velhice, e tive que abrir mão delas. E isso foi uma decepção. Mas foi diferente com Gabe, porque sabíamos desde cedo que ele teria a síndrome. Então, de maneira diferente, eu nunca criei grandes expectativas sobre como seria a vida dele comigo. Portanto, eu não sentia a decepção. Isso faz sentido. Meu luto teve alguns contornos diferentes. Acho que também foi diferente porque, encaremos, o luto é assustador. Pelo menos foi para mim, porque eu realmente me perguntava: eu vou me sentir assim para sempre? Como vou ser lá na frente? Ou como isso vai me mudar? Como vou sair do outro lado após isso? Então, o luto da primeira vez foi muito assustador. E, sendo franca, foi menos assustador da segunda vez. Era um território mais familiar. Nosso filho Gabe também esteve conosco por 6 meses. Houve momentos em que pensei: não estou tão triste quanto estava depois que Hope morreu. E isso me fazia sentir terrível. E eu perguntava: isso é porque eu não amo tanto? Mais uma vez eu tive que testar esses pensamentos com a verdade e simplesmente dizer: isso é verdade? O fato de meu luto parecer diferente, talvez pareça menor, significa que eu amei menos? Eu tive que encarar isso e dizer: não significa. Veja, o amor não é definido por um sentimento. O amor é uma ação. E eu o amei bem. A sexta coisa é que vai exigir um pouco de se conectar com outra pessoa. Na semana após a morte de Hope, um monte de pessoas nos deu livros. E no silêncio daquela semana, eu comecei a pegar alguns deles e folheá-los. E lembro-me de ler em um desses livros que há apenas uma coisa a fazer para se livrar da dor. Você teria pensado que eu estava no deserto e eles estavam me dizendo como encontrar água, porque eu sentia tanta dor que me sentia desesperada para fazer o que fosse preciso para não ter que senti-la. Eu estava imaginando como seria se eu tivesse que sentir tanta dor para sempre. Então, ao ler o livro, eu estava tipo: ok, o que é? Qual é a resposta? Qual é a única coisa? E ele disse que a única maneira de lidar com a dor era servir aos outros. Pensei: não acredito. Ele é apenas um pregador, isso é como uma ferramenta motivacional dele, ou algo assim para fazer as pessoas servirem. Simplesmente eu não consigo imaginar que isso poderia ser realmente verdade, que exista qualquer maneira de aliviar a dor que sinto. Mas este livro foi escrito por um homem que perdeu 3 filhos. E pensei: ok, eu não acho que ele vai mentir para mim sobre isso. Ele sabe o que está falando com outras pessoas que passaram por essa dor devastadora. Então, vou tentar. David ainda não tinha voltado ao trabalho. Então vestimos nossas roupas velhas. Uma das minhas amigas da faculdade ficou viúva durante o tempo em que eu estava grávida com a Hope. Na noite anterior à morte de Hope, ela se mudou para uma casa em nosso bairro. Era uma casa que ficou vazia por vários meses. Então toda a vegetação havia crescido e o quintal estava uma bagunça total. Então David e eu vestimos nossas roupas velhas, carregamos todas as nossas ferramentas de jardim e fomos para a casa dela. Enquanto podávamos arbustos e arrancávamos ervas daninhas, choramos. Mas a coisa linda que aconteceu foi que não estávamos apenas chorando por nós mesmos, ou mesmo principalmente por nós mesmos. Enquanto trabalhava na casa dela, eu pensei em como deve ter sido doloroso mudar-se da casa que compartilhava com o marido e os filhos para uma casa onde ele nunca esteve presente. Pensei em como deve ter sido assustador começar a vida sozinha com esses 3 filhos. E comecei a compartilhar de sua tristeza, e isso aliviou a minha. Então foi uma descoberta maravilhosa para mim. Espero que esta seja a descoberta que você fez. Se não, abra os seus olhos e olhe ao redor. Procure alguém a quem possa se aproximar.
Não apesar da sua dor, mas exclusivamente por causa da sua dor. É a sua dor que realmente a torna mais sensível às necessidades dos outros, mais consciente do que pode ser mais útil. É o que a torna mais motivada a se envolver em suas vidas de maneira poderosa. Mulheres, permitam que sua dor as conduza em direção a outras pessoas feridas que estão sofrendo. E no processo descobrirão que Deus está usando isso para curá-las. Agora, muitas mulheres e homens me dirão: bem, eu realmente não posso me aproximar de alguém até que eu melhore. Eu estou aqui para dizer a vocês: a maneira de melhorar é começar a se aproximar das outras pessoas. Não espere até que a dor tenha desaparecido completamente para começar a se aproximar e ajudar os outros. Se você passou por um aborto espontâneo, deixa isso impulsioná-la a ser a primeira a confortar outra mulher em sua igreja quando souber que ela teve um aborto espontâneo. Ou se você experimentou a devastação de divórcio e sabe como é entrar na igreja sozinha e ficar se perguntando quem sabe e o que estão dizendo, permita que isso a impulsione a pegar o telefone e ligar para aquela mulher que você conhece em sua igreja cujo marido a deixou. Você pode dizer: sabe de uma coisa? Eu vou encontrar você na porta da igreja na próxima semana e vou sentar com você e depois vamos almoçar. Comece a se aproximar de alguém. Finalmente, número 7. Somente Deus poderá preencher o vazio em sua vida. Tentamos preencher o vazio no meio da perda com tantas coisas. Mulheres, eu sei que há um enorme buraco. Para algumas, esse buraco é um quarto vazio em sua casa, ou dormir em uma cama vazia. Há um lugar vazio à mesa. Talvez haja uma conta bancária vazia, ou uma agenda vazia, ou um futuro vazio. O que você vai fazer com esse vazio imenso? Bem, a resposta são as palavras de Jesus para o apóstolo Paulo quando ele tinha o espinho na carne. Suas palavras foram: a minha graça é suficiente. E, em outras palavras, eu serei suficiente para você. Eu serei suficiente para encher o vazio. Talvez você tenha ficado acordada até tarde hoje porque vê o vazio em sua vida como seu maior problema. Quero que você saiba hoje que Deus não vê o seu vazio como um problema. Deus vê o seu vazio como uma oportunidade, um lugar aberto que pode ser preenchido por Ele. Isso é o que vemos na Bíblia repetidas vezes. Qual é o primeiro versículo do primeiro livro da Bíblia? Alguém se lembra? E Deus criou os céus e a terra. Estava sem forma e o quê? Estava vazia. O que aconteceu? O Espírito pairou sobre as águas e a palavra de Deus saiu. O vazio caótico do mundo foi preenchido com luz, vida e fecundidade e propósito. Percebe? Deus faz o melhor trabalho dele com o vazio, quando pelo seu Espírito ele começa a preenchê-lo com ele mesmo. Pense em alguns capítulos à frente em Gênesis. Deus chama um povo para si. Ele começa com um homem, Abraão. No final do capítulo 10 de Gênesis, lemos o que penso ser um dos versículos mais tristes da Bíblia. Diz que ele tinha uma esposa, Sara. E o que diz sobre ela? Ela era estéril. E como se isso não bastasse, é repetido: não tinha filhos. Este é um vazio profundo, não é? Uma vida inteira com o útero vazio. E algumas de vocês sabem exatamente como é sentir isso, mês após mês. Mas a esterilidade de Sara não era um problema para Deus. Ele veio e disse: no próximo ano, nesta época, você terá um bebê. Seu útero foi preenchido com um bebê que chamaram de riso. E suas vidas foram preenchidas com riso e alegria, porque Deus faz o melhor trabalho com o vazio. Depois a outra mulher, e também é impossível para ela engravidar. Não porque ela seja velha, mas porque nunca esteve com um homem.
E o anjo vai até Maria e diz que ela terá um filho. E ela pergunta: como será isso? Bem, como será? O Espírito virá, o Espírito a envolverá, o Espírito pairará, e o útero foi preenchido com vida, a própria vida de Deus. Então, eu quero encerrar com isso, mulheres. Eu sei que algumas de vocês estão realmente se perguntando: o que será preciso para superar esse vazio? Esta é talvez a resposta mais significativa. E é convidar Deus a preencher o vazio em sua vida e em sua casa com Ele mesmo, com sua própria vida. Todo o seu vazio Ele o preencherá. Ele é suficiente. Bem, Nancy Guthrie tem proporcionado o tipo de discernimento rico que todas nós precisamos ouvir, não importa o que estamos passando. Como Nancy aprendeu, não apenas teoricamente e não apenas de um livro didático, mas no laboratório da vida e através de experiências dolorosas. Em cada situação, o Senhor realmente é suficiente. Ele é verdadeiramente tudo o que precisamos. Nancy compartilhou pensamentos muito práticos sobre como lidar com a dor e a perda de uma maneira honesta e como depender da força do Senhor nas estações mais difíceis da vida. Ela estudou cuidadosamente esse tópico na Palavra de Deus e compartilha o que aprendeu em suas experiências com a perda e o luto no livro Antes de Partir, Encarando a Morte com Confiança Corajosa em Deus. Nosso desejo é que mesmo em momentos difíceis, você encontre a sua vida firmada na rocha que é Jesus Cristo e permita que Ele preencha todo vazio e dor em seu coração. Amigas, começa hoje a Conferência Fiel Mulheres em Águas de Lindóia. Nancy Guthrie será uma das preleitoras desse fim de semana tão especial. Caso estejam indo à conferência, venha nos visitar no nosso estande. Será um prazer enorme conhecê-las. Semana que vem será uma semana muito especial no calendário cristão, pois celebramos a paixão do nosso Salvador. É a Semana da Páscoa e vamos aprender mais sobre o que esse conceito significa, o que essa semana significa e alguns aspectos bíblicos do Antigo e Novo Testamento do que celebramos. Venham prontas para aprender e ter um novo entendimento sobre essa data. Tenham todas um final de semana abençoado na presença do nosso Senhor Jesus e aguardamos vocês na segunda-feira aqui no Aviva Nossos Corações. O Aviva Nossos Corações é o ministério em língua portuguesa do Revival Hearts com Nancy DeMoss Wogemuth, chamando as mulheres à liberdade, à plenitude e à abundância em Cristo.